Luísa, muito obrigada. Bom dia a todos. Uma satisfação estar com vocês nessa manhã para a gente conversar sobre duas soluções importantíssimas que vocês têm acesso via portal de periódicos da CAPES, pela assinatura da CAPES junto ao Elsevier. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar essa série de informações muito importantes. Então, o que eu vou fazer? Eu subi aqui, na verdade, um material, se você reparar, vocês já devem estar acostumados, claro, aí com o MConf, mas no cantinho inferior esquerdo do meu material tem uma setinha para que você possa fazer o download dele, tá? Vai que você queira depois, posteriormente, consultar esse material, vai ficar à disposição de vocês. Hoje, a gente vai conversar sobre Scopus e sobre Science Direct. Então, nós temos um tempo de 2 horas e eu vou dividir metade para Scopus, metade para Science Direct. Tudo bem? O que a gente vai fazer, então? Inicialmente, antes de ir para as plataformas, eu gosto de conversar um pouquinho num tom mais teórico sobre elas, para que vocês tenham uma ideia do que elas fazem, o que elas são. Por isso, como que eu vou dividir, então, esse nosso tempo? A gente vai começar falando sobre Scopus, tá? Nesse inicinho, eu vou conversar com vocês, com apoio desse meu material que eu subi, para que a gente, então, entenda o que é Scopus, para que vocês entendam a quantidade de conteúdo que nós temos hoje indexados na plataforma, para que vocês entendam o que a plataforma faz. A gente vai comentar um pouquinho sobre métricas e depois, com esse embasamento inicial, aí sim a gente vai para a plataforma e nós vamos lá operacionalizar o nosso uso com ela para ver como que ela trabalha, tá bom? Depois que a gente terminar toda essa etapa relacionada a Scopus, vocês me disserem tá tudo bem, vocês não têm nenhum tipo de dúvida ou algo do tipo, a gente vai fechar essa parte e aí então a gente faz o mesmo procedimento, só que depois, claro, para a Science Direct, tá bom? Então só para que vocês fiquem aí entendidos da minha organização. Tudo bem? Então, vamos iniciar conversando um pouquinho sobre Scopus. Eu gostaria que vocês já entendessem desde agora o que é Scopus. Quando a gente está falando sobre Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma referencial. Ou seja, o trabalho de Scopus é me mostrar informação referencial de documentos e informações a respeito de performance de citação. Então, em Scopus, eu não vou ter o texto completo. Essa não é, então, a responsabilidade de uma plataforma referencial, vamos dizer assim, não é o objetivo dessa plataforma. Então, o que a gente vai ter? A gente vai encontrar em Scopus para os documentos que fazem parte de conteúdo vindos de títulos indexados por Scopus, vamos ter essas informações referenciais e vamos ter a informação a respeito de métricas. Por esse motivo que a gente fala que Scopus, então, é uma plataforma referencial que traz para a gente informações de citações e resumos de conteúdo acadêmico, de literatura acadêmica, de literatura científica. No caso de Scopus hoje, todo o conteúdo que a gente vai encontrar na plataforma é um conteúdo curado, ou seja, um conteúdo revisado por pares, que dá uma segurança para a gente de que esses documentos, antes de terem sido publicados, eles passaram por uma avaliação de um corpo de revisores que foram atestar quesitos importantes nesses documentos, como autenticidade, como qualidade, fizeram sugestões para os autores, de modo que esse documento chegasse a uma versão final de altíssima qualidade e aí sim tivesse condições para ser publicado. Se publicado num título que é coberto por Scopus, aí esse documento ele vai estar igualmente indexado em Scopus e nós vamos conseguir recuperá-lo aí por meio das nossas buscas por documentos, no caso, em Scopus, tá bom? Queria dar para vocês uma ideia a respeito da quantidade de conteúdo que a gente tem hoje em Scopus. Nós ficamos muito felizes nesse mês de outubro, porque nós chegamos à marca de 80 milhões de registros referenciais de documentos indexados em Scopus.
Então, a gente tem aí uma grande quantidade de conteúdo indexado na plataforma, e isso é muito importante porque quando você tem acesso a uma plataforma que indexa uma grande quantidade de conteúdo, você acaba tendo, então, acesso a uma amostra que é representativa e vai te permitir fazer uma inferência acerca da produção existente sobre uma temática. Tá bom? Então, a gente basicamente usa uma amostra para poder entender a população, se a gente for claro nesse nosso contexto, entender população como produção científica a nível mundial sobre uma temática. Tudo bem? Desses 80 milhões de registros referenciais de documentos, apenas 11 ou 12% de fato se refere a conteúdo publicado pela Elsevier. Então, os outros 88%, vamos dizer assim, são documentos que estão indexados em Scopus, mas foram publicados por outros editores. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai encontrar em Scopus documentos que foram publicados pela Wiley, publicados pela Emerald, publicados pela Taylor & Francis, enfim, por uma série de outras editoras com as quais eu sei que a CAPES tem assinatura de texto completo. Tá? Então, você vai ter um universo de conteúdo indexado em Scopus que vem de mais de 5.000 editoras. Se a gente for pensar de forma bem simples, a gente vai conseguir entender o seguinte, tá? Que esses 80 milhões de registros referenciais de documentos estão fazendo menção, então, a documentos que foram publicados por pelo menos um autor e esse autor ele vai ser vinculado a pelo menos uma instituição. Por esse motivo, a gente tem condições de ter reunido informações acerca de autores e acerca de instituições. Essas informações nós vamos encontrar no que nós chamamos de perfis. Então, eu consigo acessar perfis de autores e consigo acessar perfis institucionais. Hoje, a gente tem, então, uma totalidade aí de 16 milhões de perfis de autores e aproximadamente 70 mil perfis institucionais. Então, desde esse inicinho, você já tem a noção, você já tem a informação de que nós conseguimos, em Scopus, efetuar uma busca por documentos, uma busca por perfis de autores e uma busca aí por perfis institucionais, certo? Bem, queria comentar com vocês também a respeito para que serve Scopus? É uma pergunta muito comum. Eu digo que Scopus é uma plataforma muito importante para me apoiar no processo de revisão bibliográfica. Se eu quero entender a produção existente acerca de um tema, como eu havia mencionado anteriormente, eu devo recorrer sim a Scopus para ter essa visualização. É importante que vocês saibam que nenhuma plataforma ela vai indexar conteúdo aí publicado a nível mundial, tudo que é publicado, tá? Na verdade, nenhuma plataforma do mercado faz isso hoje. Mas, se a gente está falando de uma plataforma que indexa uma grande quantidade de conteúdo, como eu havia mencionado anteriormente, a gente consegue sim ter uma visão, ter uma compreensão, fazer uma inferência para entender essa produção científica a nível mundial. Propriamente, o trabalho com o Scopus, ele é muito fácil. Eu gosto de enxergar ele pela ótica de um processo. Por isso que vocês estão vendo aí no material essa minha setinha nessa cor meio rosa. E vocês estão vendo também que nessa setinha que aqui tem nesse meu material, eu cravejei 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas estão correspondendo às atividades que fazem parte desse processo de trabalho com os Scopus. Então, nós temos 3 atividades bem básicas. Buscar, que se inicia quando eu chego lá em Scopus e ingresso a minha estratégia de busca ou ingresso lá os meus critérios para fazer a minha busca. Quando eu peço para rodar essa busca, aí eu vou para a segunda etapa, que é a etapa do descobrir ou recuperar. Aí vocês podem chamar como vocês acharem melhor.
onde eu vou recuperar, então, os resultados que vão estar, claro, satisfazendo os meus critérios dados anteriormente, a minha estratégia dada anteriormente, e aí eu consigo ver os detalhes desses resultados, eu consigo verificar a informação de métricas para cada um dos resultados, eu consigo exportar esses resultados, eu tenho várias operações que eu consigo fazer nessa etapa de descobrir ou recuperar. Mas com Scopus a gente não para por aí. Nós temos, na verdade, uma terceira atividade, que é a atividade analisar. Como o próprio nome está me sugerindo, eu vou conseguir analisar os meus resultados de busca. Por que isso é possível? Porque Scopus conta com ferramentas de apoio à bibliometria, de modo que vai permitir com que eu possa fazer uma análise em cima das minhas buscas por documentos, para que eu possa entender, por exemplo, bacana, então estou aqui pesquisando sobre comportamento das formigas, foi a primeira temática que surgiu na minha cabeça. Concebi ali a minha estratégia de busca e agora eu quero entender, mas ok, aqui indexados em Scopus, nós temos uma quantidade X de documentos que estão satisfazendo essa minha estratégia. Mas como é que está essa distribuição? Esses documentos eles foram publicados em que anos? E quem é o autor que tem mais documentos indexados em Scopus que falam então de comportamento das formigas? Então está de acordo ali com a minha estratégia. Tá, beleza. Tem então esse número X de autores, são os autores aí que sejam os 10 autores que mais publicam trabalhos que estão indexados em Scopus sobre essa temática. Mas beleza, esses autores, eles são vinculados, eles são afiliados a que instituições? Esses autores, eles são vinculados a instituições de quais países? Certo, mas esses trabalhos sobre comportamentos de formiga, eu vou encontrar mais que tipos de documentos? Eu vou encontrar mais artigos, ou eu vou encontrar mais capítulos de livro, ou eu vou encontrar mais papéis de conferência? O que eu vou encontrar? Trabalhos sobre comportamentos de formiga. Eu vou encontrar onde? Muito possivelmente em agricultura e ciências biológicas. Mas será que eu vou encontrar trabalhos publicados sobre comportamentos de formigas em títulos que publicam em outras áreas? Será que eu consigo saber qual é ou quais são as instituições de fomento que mais deram financiamento para trabalhos que falam, para pesquisas que tratavam de comportamento de formiga? Todas essas perguntas que eu joguei agora para vocês, que eu fiz essa suposição, que eu quis, claro, que vocês ficassem pensando nisso, vão ser perguntas respondidas por Scopus. Tá bom? Então a gente consegue fazer uma busca, consegue ver o detalhamento de informações daqueles documentos e a gente consegue ter uma visão dessa produção indexada em Scopus sobre comportamento de formigas ou sobre inteligência artificial, sobre o que você quiser, tá bom? Eu consigo também, com o apoio de Scopus, ter uma visualização analítica em cima de um perfil de um autor. Então, estou lá no perfil do autor X. Esse autor X, ele tem quantos documentos indexados em Scopus? E desses documentos totais aí que ele tem indexados em Scopus, quantas citações a gente tem acumulado para os trabalhos dele? Essas citações vieram de quais trabalhos? Esse autor X, ele estabelece parceria de colaboração com outros autores? Estabelece com o autor Y. 10. Mas em quantos trabalhos, então, a gente encontra essa colaboração entre o autor X e o autor Y? O autor X, ele publica esses trabalhos em que títulos? Quantos trabalhos, ano a ano, nós temos indexados em Scopus que foram de publicação desse autor? Essas e várias outras perguntas, porque são muitas perguntas que Scopus responde, a gente vai conseguir ter aqui com a plataforma. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. E o último ponto importante, conversando sobre essa parte de comparação, de análise, está relacionado à possibilidade de fazer a avaliação de títulos que publicam de forma serial. Eu consigo, então, com o Scopus, entender a reputação de títulos, analisando individualmente a reputação ou o impacto, como vocês queiram chamar, para um título, mas eu consigo ainda
reunir grupinhos de até 10 títulos e consigo fazer comparação entre o título A e o título B, entre o título A, o B e o C. A gente pode fazer, então, esses estabelecimentos de comparação. É uma ferramenta muito importante que vai te apoiar muitíssimo no procedimento quando você for escolher um título para publicar o seu trabalho. Quando você precisar de informações analíticas sobre esses títulos, para que você entenda sobre eles, a respeito do número de citações recebidos pelos documentos de cada um desses títulos ano a ano, ou qual desses títulos que você reuniu nesse grupinho de análise é o título que publica mais artigos de revisão ano a ano. Tudo isso, Scopus te mune com informações para que você possa ter um apoio nessa tomada de decisão para poder escolher um título ou publicar um título e por que não publicar no outro, tá? Embarcando nessa ideia a respeito de avaliação de títulos, eu queria conversar com vocês sobre 3 métricas que a gente vai encontrar em Scopus para fazer avaliação de títulos. Então, são 3 métricas. A primeira é Site Score. Site Score é a métrica oficial de Scopus para fazermos a avaliação de reputação de um título. Como que a gente calcula o Site Score? Então, vamos supor, quero calcular o Site Score de 2019 da revista Planta Daninha, tá? É uma revista indexada por Scopus. Primeiro de tudo, eu vou pensar numa fração. Então, por isso vocês estão vendo aqui no meu material um A sobre B. Nessa fração, nós temos 2 partes, né? O público aí de exatas sabe isso bem definido. Eu não sou de exatas, sou para a parte de humanas, então matemática não é muito meu foco, mas esse básico eu sei. Que a gente tem 2 partes na fração. Eu tenho, então, a parte do A, que é o nosso numerador, e a parte do B, que é o nosso denominador. O que eu vou colocar, então, nesse espaço do A? Eu vou pegar o número de citações recebidas entre 2016 e 2019 pelos documentos publicados, para os documentos publicados lá na Planta Daninha. Coloca essa informação das citações recebidas entre 2016 e 2019 lá no A e já vou reunir a informação para o B. O que a gente vai colocar no B? A gente vai considerar, então, o número de documentos publicados entre 2016 e 2019 na Planta Daninha. Quando eu tiver essas informações que vão compor as partes da minha fração, eu posso fazer essa divisão e o resultado dessa divisão vai me trazer o Site Score de 2019 da revista Planta Daninha. É uma receita de bolo. Você vai usar essa mesma receita, esse mesmo molde para encontrar o Site Score de qualquer outro título. Precisa ter atenção que esse espaço, essa janela de tempo é de 4 anos, tá? Tanto considerando para citações, quanto considerando para a quantidade de documentos. Quando a gente fala de Site Score, a gente só vai considerar na conta as citações recebidas por tipos de documentos específicos publicados nesse título, no caso na Planta Daninha, que é o nosso exemplo, e nós só vamos considerar no número de documentos também tipos específicos de documentos. Que documentos são esses? São artigos, papéis de conferência, capítulos de livro e data papers. Então, por exemplo, estamos considerando aí a Planta Daninha. Editorial é um documento que faz parte de um volume de uma revista, tá? Mas eu não vou considerar para o cálculo de Site Score da Planta Daninha a citação que tenha sido recebida para o editorial, por exemplo. Ou eu não vou considerar também o próprio editorial como mais um documento para entrar nessa quantidade de documentos publicados. A gente só vai considerar tipos definidos de documentos, que são os documentos que são revisados por pares publicados aí nesses títulos, tá bom? A gente também consegue ter uma visualização do que nós chamamos de Site Score Tracker. O Site Score Tracker te permite fazer um acompanhamento mês a mês de como que está andando a evolução do Site Score do ano atual. O Site Score de 2020 só vai fechar no ano que vem, porque até o dia 31 de dezembro, às 23h59, eu posso, então, estar recebendo novas citações computadas aí
recebidas pelos documentos pros documentos da revista, eu posso estar computando mais trabalhos, então, publicados. E aí, toda essa informação é compilada e no final do ano, depois de terminar essa compilação toda, a gente depois faz a verificação e no ano que vem vai sair fechadinha a informação do SciScore de 2020. Mas, como 2020 ainda não acabou, você já consegue ter essa visualização de como que anda o comportamento do SciScore no ano atual para um título. Essa informação, como eu mencionei, ela é atualizada mês a mês, então eu consigo saber com o acumulado, com a informação que a gente tem até outubro, como que está o SciScore de 2020 da planta daninha. Eu consigo saber isso pelo SciScore Tracker, tá bom? A gente tem mais duas métricas interessantes para a gente conversar, vocês vão encontrar aí nesse universo Scopus. Uma delas é a métrica SNP, tá? SNP está medindo para a gente o impacto da citação por documento, por publicação, só que isso é ponderando por campo de assunto. Então, o cálculo é um pouquinho mais amplo que isso, eu tentei resumir para vocês, mas a ideia é o seguinte, eu vou pegar o impacto por publicação, então, considerando cada um dos documentos aí, e vou dividir pelo potencial de citação no seu campo de assunto. Caso você queira um detalhamento maior sobre SNP, nesse meu material, vocês devem estar reparando que eu tenho um linkzinho. Esse linkzinho te leva para o Centro de Suporte de Scopus, e lá você vai ter uma informação bem maior sobre a métrica SNP, tá? Temos também uma outra métrica que se chama Simago Journal Rank. Simago Journal Rank é uma métrica também que vai medir reputação e ela entende o seguinte, quanto maior a reputação de um título, isso vai impactar no valor da citação. O que então vai ter um impacto direto? Quais são os pontos que vão ter um impacto direto no valor de uma citação? O que vai diferenciar o valor de uma citação são campo de assunto, a qualidade e a reputação de um título. Então, por exemplo, quando a gente fala de um título que publica na área de ciências da vida, na área de ciências da saúde, a gente tem um alto impacto. Isso é clássico, próprio da área mesmo. Por ter esse alto impacto, a gente vai ter muitas citações o tempo todo. Por ser, então, ter essa condição de muitas citações, a gente vai ter uma citação tendo um valor menor. Já se a gente fosse considerar isso um cenário lá na parte de ciências sociais e humanidades, considerando um título que publicasse lá em humanidades, por exemplo, clássico da área, a gente tem os títulos tendo um impacto mais baixo. E isso, claro, vai trazer para a gente um número menor de citações. A ideia básica, para vocês entenderem de fácil, é o seguinte. Se eu tenho menos citações, uma citação é mais rara, é mais difícil conseguir uma citação. Logo, por ser mais raro, é mais valioso. Então, uma citação tem um valor menor. Isso é importante para que a gente equilibre as diferenças entre áreas. Eu não consigo comparar, por exemplo, só olhando citação recebida por documentos de um título de humanidades com um título de medicina. Claramente, o título de medicina vai ter um número de citações muito maior para os seus documentos todos os anos. Isso, para equilibrar essas diferenças entre áreas, por exemplo, entre campos de assunto, a gente precisa recorrer a uma grande variedade de métricas e Simago Journal Rank te ajuda com isso também, tá? Aqui nesse material, como eu falei, você vai encontrar o linkzinho para que a gente consiga ter mais informações sobre essa métrica, tá? Mas a ideia geral, para que você já entenda como funciona, eu estou te passando aqui, certo? Então, essa é a última parte do meu material sobre Scopus. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar um pouquinho de Science Direct, tá? Mas, por enquanto, agora eu vou compartilhar minha tela. E aí, a gente agora vai... Deixa eu fechar esse PowerPoint aqui. Como eu subi o material, ele não me importa mais. E aqui, deixa eu diminuir um pouquinho essa tela, porque aí eu consigo ver se vocês perguntarem alguma coisa, tá? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai conversar um pouquinho sobre como que se trabalha com Scopus.
Só que antes de começar aqui a colocar a plataforma de cabeça para baixo, te mostrar o que ela faz, como que ela faz, onde você clica e tal, preciso que fique claro para vocês que Scopus é uma plataforma contratada pela CAPES. Logo, somente os usuários afiliados às instituições que são membros desse consórcio CAPES vão ter efetivo acesso a Scopus. Por isso, é importante que vocês façam um modelo correto de acesso para que vocês garantam que, de fato, conseguirão chegar aqui em Scopus. Um modelo clássico de acesso é quando vocês estão nas dependências da instituição. Então, quando vocês conseguirem, né, quando a pandemia acabar, quando for possível, quando for seguro, que vocês possam voltar para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá, vocês utilizando um computador da instituição ou, enfim, a própria rede institucional, vocês vão conseguir diretamente ir ao navegador e digitar www.scopus.com. Por que isso acontece, Aline, lá? Porque a faixa de IP, todas as faixas de IP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas estão cadastradas junto à CAPES e junto ao Zelia. Então, quando você usa um IP de uma dessas faixas para tentar acessar a Scopus, o sistema reconhece, opa, esse IP é conhecido, é amigo, vamos lá liberar esse acesso, tá? Quando você está na sua casa, aí muda um pouquinho de figura. Você precisa fazer um acesso remoto. Precisa se autenticar via um acesso remoto. Na verdade, o que a gente tem de acesso remoto, tá? O que eu conheço com experiência, convivo com tantas instituições, eu vejo que basicamente nós temos dois modelos de acesso remoto. Um é um acesso remoto que pode ser fornecido pela própria instituição por meio de uma proxy ou de uma VPN, tá? Na verdade, não são todas as instituições que fornecem esse tipo de acesso remoto próprio. Eu conversei com a Luísia antes e ela falou para mim que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela fornece para vocês uma proxy. Eu já vou daqui a pouquinho dar a palavra para ela poder, de repente, explicar melhor para vocês como que é o procedimento, tá? Mas, então, além desse acesso remoto próprio que pode ser fornecido pela instituição, você tem um acesso remoto que é próprio da CAPES, que é um acesso remoto chamado CAF, onde vocês têm que ir lá no portal de periódicos da CAPES e fazer o acesso CAF. Essas são as duas formas para que vocês, da casa de vocês, consigam fazer o acesso e chegar de fato a Scopus, tá? Eu vou passar a palavra para a Luísia. Eu não sei se ela prefere digitar ou se ela prefere falar. Fica à vontade, Luísia. Para poder, então, explicar para o pessoal como que seria, então, esse processo aí do proxy, tá? E se você quiser também falar do CAF, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Aline. Então, pessoal, eu coloquei ali no chat o link para a configuração de proxy, mas eu vou mostrar para vocês rapidinho. Pronto, voltou aqui para você poder compartilhar. Estou compartilhando minha tela com vocês. Então, aqui é o site das bibliotecas da URGS. E se vocês vierem em pesquisa, tem aqui a opção acesso fora do campus URGS, que é, como a Aline explicou, quando a gente não está dentro da universidade fisicamente, a gente tem algumas possibilidades para poder fazer de conta que nós estamos lá. Tem esse link aqui, ou também, se tu vier aqui, acesso fora do campus, também tem os tutoriais. E também, se tu jogar no Google URGS Bibliotecas e Proxy, vai achar também. Tu vem aqui, acesso fora do campus, e daí tu vai observar qual é o tipo de... Tem duas opções, né? Como a Aline falou, a gente pode configurar o proxy no computador ou fazer um login institucional usando para o portal de periódicos da CAPES, nós temos a possibilidade do CAF. Se vocês preferem o proxy, geralmente a sugestão que eu dou é usar o proxy só no Firefox. Se não tem o navegador Firefox, também tem aqui as instruções, tanto para utilizar no Windows 7.8, no 10, no Linux, no Mac, no Android, tanto na rede Wi-Fi quanto na rede de móvel de dados, e também para iOS. Então, até aqui tem todos os passos para
mostrando como que tu faz a configuração de proxy. Aqui, por exemplo, eu tenho o Firefox e eu venho aqui nesse canto superior direito, vou em opções, que é o menu, né? Daí vem opções, eu procuro aqui por proxy e vai aparecer essa opção de configurar conexão. Nessa configuração de conexão, o padrão, ele está aqui, geralmente vocês vão encontrar é sem proxy, e depois vocês têm que selecionar esse configuração manual de proxy, onde vocês vão colocar as informações que estão aqui no site das bibliotecas, que é o endereço, que é chascproxy.urgs.br, e a porta aqui 3128. E verifica para que use esse proxy também para o FTP e HTTPS. Assim que tu der OK e tentar acessar a primeira página que tiver, qualquer página que tu queira acessar, ele vai abrir a janela onde onde vai solicitar o seu usuário e senha. O usuário e senha, nesse caso, é o usuário e senha que vocês usam no portal do aluno servidor, com o seu número do cartão e a senha que vocês têm por lá. E acho que é isso. Não sei se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Mas eu gosto bastante desse manual que o pessoal desenvolveu. Agora vou passar de volta para mim. E só uma outra coisa que eu iria comentar. Esqueci, eu não anotei, eu esqueci. Tranquilo, quando você quiser falar, é só falar comigo. Aline, quero falar! Que aí eu paro de falar e te dou a palavra, tá bom? Muito obrigada, agora contigo de novo. Beleza, então vamos voltar lá. Então, por esses caminhos, tá, que a Luísa falou para vocês, a gente vai conseguir, então, chegar a Scopus. Configurou essa proxy, que eu acho bem prático quando vocês fazem isso. Aí vocês vão digitar no navegador www.scopus.com, igual vocês fariam como se vocês estivessem lá na URGS. E, então, vocês chegariam aqui em Scopus, nessa interface. Cheguei nessa interface, o que eu já tenho em mente? Estou dentro da plataforma, tá? Encontrei a interface, já estou acessando a Scopus. E aí, nós somos convidados a fazer o procedimento de iniciar o processo de trabalho com o Scopus. O que eu tenho aqui? Eu tenho um convite para iniciar a parte de busca, onde eu posso fazer uma busca por documentos, eu posso fazer uma busca por um perfil de um autor, eu posso fazer uma busca por perfil institucional, ou eu posso fazer uma busca avançada. Buscas avançadas, elas vão aí ser mais criteriosas, vocês vão poder colocar vários critérios em diferentes campos, já desde o início, colocar todos os critérios que vocês, porventura, queiram, tá? Quero mostrar para vocês algumas coisinhas interessantes que vocês devem saber sobre a busca em Scopus, tá bom? Alinhando, então, o meu cronograma, já que Scopus é muito denso, tem que falar um monte de coisa para vocês, eu vou fazer um exemplo da busca avançada, mas um exemplo mais simples, tá? Se você pegar essa ideia de funcionamento da busca avançada, você vai conseguir colocar todos os outros critérios que, porventura, sejam necessários de inserir, tá bom? O que a gente tem? Quando você chega aqui nessa busca avançada, você vai encontrar do lado direito umas seções. A primeira seção é a seção com operadores e a seção abaixo é a seção com umas categorias, tá? Então, em cima eu tenho os operadores, os booleanos e os de proximidade, e eu tenho embaixo as categorias que, se você reparar, ao lado de cada categoria eu tenho ali uma setinha para baixo, vamos dizer assim, que permite mostrar que nós temos campos que estão agrupados dentro de categorias, tá? Acho bacana que depois, com mais calma, vocês abram essas categorias para verificar que campos nós temos dentro de cada categoria, mas vocês vão acabar entendendo que é muito intuitivo. Por exemplo, se eu quisesse um campo tipo de documento, onde eu iria encontrar esse campo? Exatamente na categoria documento, para vocês verem como que é fácil. Eu encontro aqui o campo tipo de documento, tá? E assim, você vai reparar que tanto ao lado dos campos quanto ao lado dos operadores,
eu vou ter aqui uns sinaizinhos de mais. Eles servem para eu colocar aquele operador ou aquele campo na escrita aí da minha estratégia, tá bom? Então, quero buscar com vocês documentos que contenham dois termos. Que termos são esses, Aline? Primeiro termo é breast cancer, tá? E o segundo termo é mulheres, women, tá bom? Então, câncer de mama e... Por que eu falei um termo em inglês e outro em português? É a idade, pessoal. Breast cancer and women. Tá? Então, câncer de mama e mulheres. Algo bem simplesinho dentro da área de saúde, porque eu não sou da área de saúde, mas para vocês terem uma ideia do funcionamento, como que a plataforma se comporta para fazer, então, essas buscas, recuperações e análises, tá bom? Quero que a plataforma encontre, então, esses termos em um desses campos que eu vou mencionar agora. Então, me serve que sejam encontrados ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Por que, Aline? Só porque eu quis estabelecer esse critério. Poderia estabelecer um outro critério qualquer, tá? Relacionado a qualquer outro campo, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar aqui onde está o campo título, resumo e palavras-chave. Eu vou encontrar ele dentro da categoria conteúdo textual. Então, eu vou clicar aqui em título, resumo e palavras-chave no maisinho, na verdade, tá? Desse campo. E aí, ele é colocado aqui na minha linha da estratégia. E repare que quando eu ingresso um campo, aparece para mim abaixo informações a respeito do que significa aquele campo. Inclusive, aqui ó, eu tenho um exemplo de utilização desse campo. Então, a gente vai colocar aqui entre parênteses esses termos, melhor dizendo, que eu acabei falando para vocês já anteriormente. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou digitar breast cancer e tem um outro termo. Para fazer a colocação para a plataforma de que nós temos que encontrar obrigatoriamente os dois termos, nós vamos utilizar o operador booleano, que no caso é o AND. Tanto faz, se eu quisesse digitar em caixa alta, não tem problema, ou eu poderia vir lá no canto direito e clicar no maisinho ao lado do AND. E eu iria conseguir encontrar aqui o operador sendo colocado para mim. E aí eu só iria escrever o resto, tá? Então, no caso aqui seria women, mulheres, e vou escrever. Só que, provavelmente, vocês ficaram um pouco pensativos pelo fato de eu ter colocado breast cancer entre chaves. E eu vou te explicar por que eu coloquei breast cancer entre chaves. É o seguinte, existe uma confusão um pouco relacionada ao uso de caracteres, chaves e aspas em escopos, porque esses caracteres têm funções diferentes. Quando eu coloco breast cancer entre aspas, o que eu tô falando para a plataforma? Falando assim, ó, plataforma, é o seguinte, eu quero que você encontre essas duas palavrinhas, breast e cancer, juntas, formando breast cancer, câncer de mama. Só que assim, se você encontrar o termo aproximado, com qualquer variação de escrita ou de plural, não tem problema, pode me trazer também, eu não me incomodo não. Mas caso você queira falar plataforma, é o seguinte, tem que ser encontrado breast cancer do jeito que eu digitei aqui. Não adianta me trazer, por exemplo, breast cancers no plural. Eu não quero. Se eu não quero admitir nenhum termo aproximado, nenhuma variação, aí eu coloco não entre aspas, mas sim entre chaves. Então, para termo exato, é sempre entre chaves, tá bom? Para termos aproximados, entre aspas. Cuidado aqui com essas chaves, porque quando vocês, por exemplo, se vocês estivessem colocando um caractere de tipo o ponto de interrogação, que está substituindo ali uma letra, tá? Se você colocar esse caractere aqui, ele vai considerar como se o ponto de interrogação fizesse parte. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui Brasil, que é o
básico, né? O exemplo clássico, o que a gente vai ter? Bra, o interrogação, que vai estar substituindo o Z ou o S ou qualquer outra letra que pudesse ser encaixada ali, formando o Brasil em qualquer variedade, em qualquer variação da forma escrita, e o Willzinho. Se você der isso para a plataforma, ela vai procurar ao pé da letra esse termo aqui. Ela só vai trazer para você o que ela encontrar estando escrito de verdade. Bra, ponto de interrogação e il. Nada que fosse Brasil, ela iria aqui encontrar. Então, cuidado usando o termo exato, usando entre chaves, tá? Porque ele vai interpretar qualquer outro caractere de truncagem, enfim, como parte daquele termo, tudo bem? Então, um pouco de cuidado em relação a isso. Vou usar aqui entre chaves para vocês verem. Depois vocês podem tentar fazer entre aspas, vocês vão ver que os resultados vão ser bem diferentes. Lívia me pergunta, essa estratégia funciona apenas em Scopus? Então, Lívia, tem que ter um pouco de cuidado, porque esse caractere chaves não existe no universo Science Direct. Você vai colocar chaves lá na busca avançada de Science Direct, e Science Direct simplesmente vai ignorar, porque lá a busca avançada admite outros caracteres ou pode não admitir caracteres que são admitidos aqui em Scopus. A minha indicação é sempre que você chegou na plataforma, consulta as dicas de busca. Aqui em Scopus, quando você chega na plataforma, tanto na busca avançada, tanto quanto você está fazendo busca mais rápida, selecionando aqui Documents, você vai encontrar uma opção chamada Search Tips, para que você possa, deixa eu clicar aqui para abrir uma nova guia, para que você possa entender como utilizar a busca avançada em Scopus. O que é admitido em Scopus, que pode variar do que é admitido lá por outras plataformas, tá? Então, fica atento em relação a isso, tá? Porque pode variar. Aqui, você vai ter tudo o que é possível fazer com o Scopus, como que é a utilização. Por exemplo, operadores de proximidade, eles não podem ser utilizados em Science Direct. Opções de truncagem não são feitas em Science Direct, por exemplo, tá? Então, sempre bom consultar. Beleza. Coloquei aqui o meu critério, tá? Que eu falei para vocês que era bem facinho, bem simplesinho mesmo. E a gente faz uma busca. E aí eu vou encontrar, já sabia que ia encontrar muitos documentos, eu vou encontrar 95.003 resultados de documentos, onde a plataforma encontrou em um desses campos que eu determinei, esses termos que eu indiquei. Aqui a gente vai encontrar no centro a listagem desses resultados encontrados e do lado esquerdo nós temos as opções de refino, para que você possa aí fazer a sua filtragem. Geralmente quando a gente trabalha com busca avançada, a gente acaba colocando logo na própria escrita da estratégia todas as condições que nós queremos. Mas assim, nada te impede de fazer uma busca mais simplesinha, como eu fiz, e depois ir operando as filtragens, tá? Fica a teu critério. Bem, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui no centro dessa página, abaixo de cada documento, você vai ter um botão, que para mim não está aparecendo, porque eu não estou fazendo acesso a Scopus vinculado de alguma maneira com a Prox da URGS ou com o CAF da CAPES. Mas você pode encontrar um botão, aqui embaixo até tem, engraçado, chamado Full Text, ou pode estar escrito também CAPES BR, tá? Pode variar. Geralmente aparece na forma de um botão. De qualquer forma, o que a gente tem? Esse é o caminho para que eu tente acessar o texto completo. Como eu falei inicialmente, Scopus não traz para a gente o texto completo, tá? Scopus indica o caminho para chegar no texto completo. Então, quando eu encontro um documento e clico na opção Full Text, o que vai acontecer? Eu saio do Scopus e vou para a página do editor, onde esse documento se encontra, tá? E aí eu venho aqui e posso encontrar o texto completo. No caso, eu já sabia que chegaria nesse texto completo. Por quê? Porque esse documento aqui é um documento de acesso aberto. Qualquer documento que esteja abaixo do título indicado Open Access, você sabe que é de acesso aberto e, portanto, você vai ter acesso ao texto completo, tá? Mas você também teria acesso ao documento se ele fosse parte de conteúdo assinado
que estivesse assinado pela CAPES com qualquer um de seus editores, tá bom? Então, para que você chegue ao texto completo, ou o documento tem que ser de acesso aberto, ou ele tem que ser parte de conteúdo assinado pela CAPES com algum de seus editores, ou parte de conteúdo também que seja assinado à parte pela URGS com qualquer um dos editores, tá bom? Bem, o que a gente vai ter, então, de fato, quando nós clicamos no título de um documento desse? Deixa eu tentar pegar um documento aqui que não seja tão antigo, mas que tenha uma quantidade de métricas bacana. Eu não quero fazer filtragem. Pode ser esse aqui de 2018. O documento não está tão antigo, tem 10 citações, a gente pode conversar um pouquinho de métricas, então. Vou clicar no título desse 20º documento da listagem, e aí a gente vai encontrar o que nós chamamos de informação referencial, nessa página de detalhes do documento. Então, eu vejo onde o documento foi publicado, eu vejo o título, que documento é esse, eu vejo que é um artigo, consigo ver quem são os autores, consigo ver a quais instituições esses autores eles são afiliados. A gente baixando consegue ver resumo, nós conseguimos ver. Daqui a pouco eu venho aqui nos tópicos de proeminência, tá? Consigo ver as palavras-chave que os autores determinaram para que nós conseguíssemos encontrar esse documento. E mais abaixo a gente tem a informação de indexação do documento em cima de descritor, em cima de termo controlado. Essa indexação ela é feita com base em sugestões do que editores fazem. Então, por exemplo, a editora, quando encaminhou a informação referencial desse documento para o time de conteúdo de Scopus, eles já mandaram essa indicação, essa sugestão de indexação desse documento em cima desses dois vocabulários controlados, levando em conta esses descritores, para que vocês conseguissem recuperar documentos de forma mais relevante, tá? Documentos que estivessem relacionados aí com enfoque usando termos controlados, tá bom? Quando a gente faz a busca, título, resumo e palavras-chave, não importa, você vai estar considerando as palavras-chave do autor e, inclusive, as possibilidades aqui de indexação em cima da palavra-chave de vocabulário controlado, tá? Você vai ter também informação a respeito de instituições de fomento que, porventura, tenham dado aí financiamento para esse trabalho. E a gente vai encontrar aqui também a informação das referências, listagem de referências utilizadas aí para a construção desse trabalho. Então, como a gente tinha comentado desde o início, não temos o texto completo aqui em Scopus diretamente na plataforma. Aqui do ladinho, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar informações de métricas, tá? Você pode visualizar algumas métricas ou você pode pedir para visualizar todas as métricas. Eu vou clicar aqui em View All Metrics para a gente ter uma ideia. Eu disse para vocês que esse trabalho ele tem 10 citações computadas por Scopus. Essas 10 citações vieram de outros trabalhos igualmente indexados em Scopus, tá? E aí eu consigo ver ano a ano o número de citações recebidas por esse trabalho. Consigo também ver uma métrica muito interessante chamada Field Weighted Citation Impact, que eu vou ficar chamando de FWCI, as iniciais para ficar mais curtinho. O FWCI mede o seguinte, olha só, eu quero saber se essas citações atingidas por esse documento, elas estão acima, igual ou abaixo de uma expectativa que eu gerei em termos de citação para esse documento. Então, por exemplo, vamos supor que a minha expectativa de citação para esse documento eram 20 citações. Esse documento, ele ficou, então, acima, igual ou abaixo dessa expectativa? Isso que o FWCI mede. Mas o que a gente chama, afinal, mesmo de expectativa? Expectativa para a gente é a média global de citações recebidas por documentos similares. Então, eu vou comparar esse documento com documentos similares, o que a gente chama de expectativa. Então, essa média global de citações atingidas, recebidas aí por documentos similares. E aí, quando eu faço essa comparação, eu estou estabelecendo o FWCI.
Tá, Aline, mas o que vai significar esse 1.26, por exemplo? Vai significar o seguinte, que esse documento, ele tem uma performance de citação superior à expectativa, superior à média global de citações recebidas por documentos similares. E por que você está dizendo isso? O que isso significa? Isso significa o seguinte, que quando esse FWCI ele está maior que 1, esse documento ele já tem uma performance de citação superior, tá, a essa expectativa. A gente também consegue ver aqui uma métrica interessante, que são as métricas PLANEX, onde eu tenho condições, por exemplo, de verificar a interação desses documentos nas redes sociais, na internet. Eu consigo ver se esse documento ele foi, então, exportado, ele foi lido. Isso é muito bacana, por quê? Porque a gente tem condição de verificar se tem muita interação para esse documento, muito possivelmente podem surgir novas citações para ele, tá bom? Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aquela parte de análise desses resultados de documentos. Eu vou pedir aqui, então, para voltar para os detalhes do documento e a gente vai vir aqui, mais uma vez, pedindo para voltar para a página de resultados, tá? E o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui nessa página de resultados um botão chamado Analyze Search Results, tá? Eu vou clicar em Analyze Search Results e então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma parte toda analítica, de modo que eu possa entender esses resultados de documentos que eu obtive. Eu consigo ver aqui o número de documentos ano a ano, levando em conta o ano de publicação. Então, eu consigo ver que em 2019 eu tive aqui o ápice de publicação indexada por Scopus sobre essa temática de câncer de mama em mulheres. Vejo que ao longo do tempo houve um aumento de interesse, de expansão de conhecimento nessa temática, tá? Eu consigo ver aqui também o número de documentos por fonte, para saber, poxa, esses trabalhos aí que falam de câncer de mama em mulheres, eles podem ser encontrados em que títulos? Eles podem ser encontrados na revista Cancer, na revista Journal of Clinical Oncology, e em vários outros títulos aqui descritos, tá? A gente também consegue ver o número de documentos por autor. Então, por exemplo, quem é o autor ou quem é a autora que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus sobre essa temática? Vejo aqui que Narod, não sei quem é, posso até clicar aqui no perfil do ladinho aqui nessa tabelinha para poder ter a visualização. É um homem, então o Steven Narod, vinculado lá à Universidade de Toronto, no Canadá, é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus sobre essa temática. A gente também consegue ver aqui o número de documentos por instituição. Então, são autores afiliados a quais instituições que a gente vai encontrar em trabalhos indexados por Scopus sobre essa temática? Vou encontrar autores da Harvard Medical School, da University of Toronto e de várias outras instituições abaixo listadas. Também consigo mostrar para vocês, como eu havia prometido no início, o número de documentos por país, vinculados, claro, à ideia de qual é a quantidade de documentos que foram, então, publicados, indexados por Scopus, que contém pelo menos um autor vinculado a uma instituição daquele país X. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5.429 documentos relacionados a Canadá. O que isso significa? Que em 5.429 documentos eu encontrei pelo menos um autor que se disse vinculado a uma instituição canadense, tá? Eu tenho também aqui a possibilidade de verificar o número de documentos por tipo de documento. Então, se eu quero encontrar documentos sobre câncer de mama e sobre mulheres, né, sobre essa nossa temática de busca, 79% desses trabalhos que eu vou encontrar vão ser artigos, seguidos aqui de revisões.
Eu disse para vocês que a gente pode encontrar trabalhos sobre um tema específico em títulos de outras áreas, talvez a gente nem considerasse pensar. E isso eu consigo mostrar para vocês com esse gráfico do número de documentos por área. Então, se eu quero documentos sobre câncer de mama em mulheres, eu vou encontrar em títulos que publicam em que áreas? Eu vou encontrar em títulos que publicam na área de medicina, que publicam em bioquímica, genética e biologia molecular, mas eu vou encontrar em títulos também que publicam em ciências sociais. Posso estar, então, encontrando documentos que falem de como o câncer de mama em mulheres afeta o emocional de uma família, por exemplo. Estou dando um exemplo para vocês entenderem como a gente pode ter a colocação e a interligação entre diferentes áreas, tá? A gente também consegue ver, por fim, aqui nessa parte, o número de documentos por instituição de fomento, tá? Então, consigo ver aqui, por exemplo, que a American Cancer Society, ela financiou 684 documentos, pesquisas que viraram documentos e foram posteriormente publicados, indexados por Scopus, tá bom? Então, essa toda é a parte mais densa de Scopus, onde a gente faz essa avaliação, busca, encontro, descoberta e análise desses resultados, tá bom? Bem, pessoal, fiquem preocupados com o horário não, tá? Geralmente Scopus leva 1h30, Science Direct leva meia hora, então fiquem tranquilos que vai ficar tudo certinho, tá? Vai encaixar tudo direitinho. É que Scopus leva sempre mais tempo mesmo, é padrão, porque tem muitos módulos diferentes, muitas coisas, tá? Mas fiquem bastante tranquilos que a gente tá dentro do meu cronograma esperado, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, só colocar aí no bate-papo, tá bom? Então, agora, queria mostrar para vocês um perfil institucional. No caso, quero te mostrar o perfil da URGS. O que a gente vai fazer, então? Lá no topo, eu vou clicar em Search e eu volto nessa parte de busca. Só que agora, eu vou ter que selecionar aqui a bolinha de Affiliations, de instituições, tá? O que a gente vai ter? A gente vai colocar aqui o nome da instituição para a qual a gente quer recuperar o perfil. Então, eu vou colocar Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu indico que coloque o nome por extenso da instituição, tá bom? Você vai encontrar aqui uma sugestão, eu vou clicar na sugestão correspondente ao perfil da instituição e a gente vai encontrar aqui o perfil institucional, com o nome mãe do perfil e outras variações de nomes, tá? Isso aqui está vinculado a autores que determinaram a filiação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, utilizando esses outros nomes. Se eu tivesse buscado pela sigla, lá na parte de busca por perfil, se eu tivesse dado a sigla, melhor dizendo, eu iria conseguir também recuperar nesse caso. Por quê? Porque agora eu estou vendo que, vinculado ao perfil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um outro formato de nome, que é a própria sigla. Mas, para algumas instituições, isso não acontece. E aí, por exemplo, se você colocar a sigla de uma instituição, pode ser que você não encontre o perfil. Por quê? Porque não estava vinculado no perfil institucional, que essa era uma outra variação para o nome institucional, tá bom? Abaixo, a gente consegue ver o número de documentos para instituição, somente instituição. Quando eu falo somente instituição, eu quero dizer o número de documentos onde a gente teve determinação do autor em termos de afiliação declarado usando o nome mãe do perfil ou uma dessas variações. Então, em 61.704 trabalhos, a gente encontrou pelo menos um autor que se disse afiliado à URGS usando ou o nome mãe do perfil ou uma dessas variações. Aline, e o que significa esses 63.838 documentos para toda instituição? Significa que a gente está somando a esses 61.704 documentos que tenham sido indexados por Scopus, onde a gente tinha um autor que se vinculava afiliado a uma entidade que faz parte da hierarquia da URGS, por exemplo. Se a URGS tem um laboratório muito específico que publica com seu próprio nome, tá? Então, publica com seu próprio nome, eu falo, os autores identificam, eu sou afiliado ao laboratório XYZ, mas esse laboratório pertence à URGS, essa produção tem que contar
para a instituição. Afinal, aquela entidade, aquele laboratório, aquele hospital, aquele museu, enfim, faz parte da universidade. Então, tem que contar para a universidade também. Então, quando a gente fala de toda a instituição, a gente está considerando, além do que foi publicado, determinando vinculação aos nomes do perfil mãe ou das variações, mas somando também o que foi publicado por por autores vinculados a entidades que façam parte da hierarquia, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui abaixo, você vai encontrar uma informação de hierarquia. Essa hierarquia que tem aqui é do Ministério da Educação. A ideia de hierarquia é o seguinte: todas as instituições, pelo menos aqui, por enquanto, a gente só vê listadas federais, instituições federais, elas estão abaixo na hierarquia do Ministério da Educação. Então, todo mundo está aqui, ó, todas as instituições estão aqui listadas, e vocês vão reparar que a produção individual delas vai somar todinha na produção do Ministério da Educação, porque vocês estão abaixo, né, fazem parte da hierarquia do Ministério da Educação. Se eu baixar aqui, ó, eu vou encontrar vocês contribuindo para a produção. Cadê? Tenho aqui, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a produção de vocês está aqui listada, tá? Bem, eu consigo ver o número de documentos por área. Então, já tinha verificado que vocês têm muito documento publicado em títulos que publicam em medicina. Só tenham um pouquinho de cuidado com essa informação. Um título, ele pode publicar em mais de uma área, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um título, uma revista X, que ela publica ao mesmo tempo em medicina, em odontologia, em bioquímica, genética e biologia molecular, por exemplo. Se eu publicar um trabalho nessa revista, o que vai acontecer? O meu trabalho vai contar 3 vezes aqui nessa lista. Uma vez para medicina, uma outra vez para odontologia e uma outra vez para bioquímica, genética e biologia molecular, tá bom? Porque eu não tô achando. Aqui, tá aqui embaixo, terceira, tá bom? Então, cuidado um pouquinho na hora de interpretar esse gráfico para não ser levada uma informação errada. Ou, se você for somar aqui área por área, você vai ver que pode passar de 63.838, exatamente por isso, porque vão ter documentos duplicados aqui em áreas, tudo bem? Eu tenho a informação também de colaboração, tá? Então, por exemplo, autores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles colaboram com autores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com autores da UFRJ, com autores da UFPEL, e você consegue verificar essa parceria em quantos documentos ela houve. Então, por exemplo, com autores da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos 1.785 trabalhos, ou seja, em 1.785 trabalhos eu encontrei pelo menos um autor vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina e um autor afiliado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? Também consigo ver aqui, ó, em documentos por fonte, qual é o número de documentos que foram publicados em determinadas fontes indexadas por Scopus. Então, eu consigo ver que 440 documentos foram publicados na Ciência Rural, nós temos aqui também 266 documentos publicados na Brazilian Journal of Medical and Biological Research, e você consegue ver aqui, baixando a informação de publicação em cada um desses títulos. Todos eles, claro, indexados por Scopus, tá bom? 10. Quero te mostrar um perfil de autor. Claro que eu poderia buscar um perfil de um autor vindo lá no Search, pedindo para buscar por autor, marcando a bolinha ao lado de Authors. E aí eu poderia dar informações sobre o autor. Poderia, por exemplo, colocar aqui, eu quero encontrar um perfil de um autor que o sobrenome dele ou dela é Lima. Mas aí é uma autora, eu quero encontrar uma autora que tem, então, um nome Roberta, e se eu souber qual a instituição que ela é afiliada, eu posso colocar o nome da instituição aqui. Ou eu não preciso colocar nenhuma dessas informações e posso buscar o perfil da Roberta Lima pelo ORCID dela, se ela tem ORCID e se
o ORCID dela está associado ao perfil dela. Então, por isso que às vezes nessa indefinição, será que ela tem ORCID? Será que está afiliada ao perfil dela o ORCID? Então, geralmente acaba sendo um pouco mais fácil que as pessoas preencham essas informações de sobrenome, nome, enfim, instituição, tá? Você precisa obrigatoriamente preencher o campo de sobrenome. Sem o campo de sobrenome preenchido, você não faz busca, tá? Mesmo que você coloque aqui informação de afiliação ou de o primeiro nome, ou um nome que o autor ou autora tenha, tá? Mas se eu colocar só o sobrenome, imagina, vai vir Ana Carolina Lima, Paulo Lima, Roberta Lima, Miguel Lima, e eu vou ter que ir um trabalhão para ficar procurando o perfil do autor. Então, por isso que é mais fácil já dar uma série de informações para logo encontrar esse perfil afinal. Busquei, então, esse perfil e o que a gente vai ter? A gente vai encontrar aqui 42 perfis de autoras, no caso, que eu tenho um nome Roberta e um sobrenome Lima, tá? Poderia clicar no perfil de uma dessas autoras? Poderia clicar, por exemplo, aqui no perfil da Roberta Samara Nunes Lima. Eu iria encontrar o perfil dela, sem problemas. Só que, claro que eu quero te mostrar um perfil de um autor afiliado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por isso que eu vou usar um caminho bacana, que é vindo aqui por meio do perfil institucional. No perfil institucional, quando a gente clica aqui, no caso, nos 24.021, eu vejo a listagem de autores, de perfis de autores, que se dizem vinculados, afiliados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu peço para ordenar, geralmente, para mostrar do autor que tem a maior quantidade de documentos para o autor que tem a menor quantidade de documentos. E o que eu vejo aqui? Que o Gustavo Gil da Silveira é o autor que se diz afiliado à URGS, que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus, tá? Se eu quero entrar no perfil de um autor desse, o que a gente faz? A gente clica no nome do perfil, simples assim. Então, por exemplo, vou entrar aqui no perfil mais para baixo. Quero aqui visualizar o perfil do Lisandro, enfim, espero não estar falando o nome errado, Granville, não sei como é que se pronuncia não, o nome dele é diferente, pode se pronunciar de uma outra forma. Mas de qualquer maneira eu vou entrar no perfil aqui dele, tá? No meu último perfil dessa listagem, e vou ver que ele é afiliado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nada impede que ele seja afiliado a outras instituições, ou que ele tenha sido afiliado no passado a outras instituições. Se você clicar aqui no perfil ao lado, na opção Show ou Author Info, você vai ver que ele foi afiliado a outras instituições no passado, mas a afiliação dele desde 1998 é junto à URGS, tá? Vejo que ele publica trabalhos dele em títulos que publicam em ciências da computação, em engenharia, em matemática, tá? E aqui a gente tem o perfil dele. Eu tenho a informação de que esse autor tem 279 trabalhos indexados por Scopus, não significa que a produção dele se limite a 279 trabalhos, tá? Eu estou dizendo é que 279 trabalhos dele, da lista total de trabalhos dele, são indexados em Scopus e por isso estão listados aqui nesse perfil. Esse autor, para esses 279 trabalhos, está acumulando 2.226 citações, que foram recebidas de 1.765 documentos. E o índice H dele é 20, tá? Aqui no centro, então, você tem um gráfico para te esquematizar aqui nessa forma de imagem, para você ter uma noção do número de documentos indexados por Scopus, de publicação desse autor ano a ano. E essa linhazinha preta mostra ano a ano o número de citações recebidas pelos trabalhos desse autor, tá? O que a gente tem aqui também? A gente tem a informação de tópicos. Quando a gente estava lá, deixa eu até esqueci de falar isso. Quando a gente estava lá num documento em Scopus, deixa eu ver se eu abro um documento desse autor, pra gente, não consigo, tem que clicar aqui. Pode ser esse documento aqui, tá? O que a gente vai ter? Qualquer documento. Quando a gente está nos detalhes de um documento Scopus,
você vai encontrar abaixo do resumo os tópicos de prominência do Saigon. Os tópicos, eles são uma reunião de trabalhos que tem o mesmo foco de interesse intelectual. Então, a gente está reunindo nesse tópico, que tem esse nome aqui, ó, Network Function Virtualization, Software Defined Networking e Networking Services, uma série de documentos que tem esse enfoque intelectual, tá bom? E para cada tópico, a gente tem uma métrica chamada prominência, percentual de prominência, que ela é calculada usando 3 outras métricas, tá? Se você clicar aqui nesse izinho, você vai ter aqui mais informações direitinho, tá? Essa métrica, ela, tanto os tópicos de prominência quanto a prominência, o percentil da prominência, são calculados pelo Saigon. O Saigon é uma outra plataforma do Elsevier, e essa informação é trazida para cá, tá? Mas, de qualquer maneira, o objetivo de um tópico de prominência é mostrar o momento, que a gente chama momentum desse tópico. O momentum, ele mede, então, ele vai mostrar para você se o tópico, ele tá velho, se ele tá novo, se ele tá crescendo, se ele tá decrescendo, se ele tá pequeno, se ele tá grande, se ele é bem amplo, tá? Bem, então todos os trabalhos aqui que estão indexados em Scopus, trabalhos desde 1996, eles vão ser agrupados em tópicos. E aí, quando a gente vai lá no perfil do autor, a gente consegue ver em que tópicos esse autor tem trabalho acumulado. Eu vejo que esse autor, ele contribuiu com 23 documentos nesse tópico aqui. Tá? Então, entre 2015 e 2019, ele publicou 23 trabalhos que, depois indexados em Scopus, eles contribuíram para a expansão de conhecimento desse tópico. Repare que ele também vai estar contribuindo com a expansão de conhecimento de outros tópicos, tá? Aqui abaixo, quando a gente clica na informação de tópicos, você consegue ver o número de documentos por cada tópico e você consegue fazer uma comparação da performance de citação desses documentos desse autor com os outros documentos que estão agrupados no mesmo tópico. E aí é um FWCI, que a gente já comentou, a nível de tópico, para que você consiga comparar. Então, por exemplo, aqui nesse tópico Service Level Agreement, Service Discovery Cloud Computing, esse autor tem 5 documentos agrupados e o FWCI, considerando o tópico dele, é 0,93, tá bom? Ou seja, a performance de citação desses 5 documentos ainda está um pouquinho abaixo da média global, aí no caso a média de citações, nesse caso, desses outros documentos agrupados no mesmo tópico, tá? Repare que essa performance vai mudando de tópico para tópico, tudo bem? Aqui a gente consegue ter também a informação da listagem bem definida de documentos indexados em Scopus de produção desse autor, dos documentos que citaram os trabalhos desse autor, tudo bem definidinho. E, inclusive, a informação de coautores. Então, eu consigo saber, por exemplo, que esse autor, ele colaborou com o autor Cristiano Bonato Boff, ou Bot, não sei, em 28 documentos. Em 28 documentos a gente encontrava os dois autores aí em parceria, tá? Se eu quiser ver a informação desse perfil de autor de forma mais analítica, basta que eu volte ali embaixo daquele gráfico que eu te mostrei anteriormente e a gente vai clicar em Analyze Author Output, analisar a produção do autor. E aí, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquela parte toda analítica, mais uma vez gráficos e tabelas, só que agora vinculados ao perfil do autor. Eu consigo ver que esse autor tem 4,7% do trabalho dele, corresponde então, número absoluto em 13 documentos, foram publicados na Computer Networks. Consigo ver que esse autor, ele tem muito trabalho indexado em Scopus, que são papéis de conferência. Então, ele tem aí quase 3/4 da produção dele, tá? 70%, quase 75%, quase 3/4 da produção dele sendo papéis de conferências.
Você também consegue ver o número de documentos publicados por esse autor ano a ano que foram indexados em Scopus. Vejo que em 2016 foi o ano em que ele teve a maior quantidade de documentos publicados que foram indexados por Scopus. A gente também consegue ver aqui o número de documentos por área. Então, esse autor, ele publica trabalhos em títulos que publicam nas áreas de ciências da computação, engenharia, matemática, enfim, em outras áreas também, tá bom? Não se esqueça daquela informação. Um título pode publicar em mais de uma área. E abaixo eu tenho uns cards. Esses cards, quando eu coloco o mouse em cima, eles ficam com essa linhazinha vermelha em volta. Basta que eu clique sobre um desses cards, a informação deles vai ser ampliada e fica lá no topo dessa página. Eu tenho um card da informação de coautores, que a gente acabou de ver lá no próprio perfil, no início, na página logo do perfil do autor. Então, por isso eu vou clicar aqui nesse card a respeito da quantidade de citações. Eu comentei com vocês que esse autor acumula 2.226 citações para os seus trabalhos, e aqui a gente consegue ver ano a ano o número de citações recebidas pelos trabalhos desse autor. Então, em 2017, foram 324 citações. Então, desses 2.226 citações, 307 vieram aqui, chegaram em 2018, tá bom? E a gente consegue ver também a informação do índice H. O índice H é uma métrica que mostra pra gente a produtividade do trabalho do autor. Esse autor, ele tem índice H20, por quê? Porque ele tem 20 documentos que contêm pelo menos 20 citações. Fica fácil de você entender quando você olha a tabela acessória. Aqui do lado esquerdo você tem uma tabelinha onde a gente organizou esses trabalhos desse autor por ordem de citação, ou seja, do mais citado para o menos citado. E aí, quando a gente for descer na tabela, lá no 20º documento da tabela, você vai encontrar uma tarja amarela. O que isso significa? Que desse documento para cima, todos os documentos eles tiveram 20 ou mais citações. Por esse motivo que o índice H dele é 20, tudo bem? Se esse autor quisesse, não é só querer, não basta só isso, mas em termos práticos, se ele quisesse que o índice H dele passasse para 21, ele iria precisar de 21 documentos que contivessem pelo menos 21 citações. Como do 20º documento para cima, a gente já tem 21, 22, 22, 22, 23, só vai subindo. Para ter 21 documentos com pelo menos 21 citações, bastaria que ele ganhasse uma citação nesse documento Identification. Se ele ganhar uma citação aqui, ele fica com 21 citações, e tendo 21 documentos com pelo menos 21 citações, o índice H dele passa de 20 para 21, tá bom? Bem, então, esse é o perfil do autor. Vocês já sabem agora que a gente pode chegar no perfil do autor buscando o perfil ou intermediado pelo perfil institucional. Você consegue ver o detalhamento de produção de um autor, você consegue, então, também fazer a avaliação, a análise aí da produção desse autor, tá? Para finalizar esse Scopus, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela parte de comparação de títulos. Para fazer comparação de títulos, verificar a informação de métricas para um título, isso é feito lá na aba, na opção Sources. Então, lá no topo em Scopus, não importa em qual página você esteja, você vai encontrar a opção Sources. Sources são as fontes que Scopus indexa, tá? No total, o Scopus tem aí informação de indexação de 41 mil títulos, entre ativos e títulos inativos, tá? Por que que tem títulos inativos que não estão mais cobertos em Scopus, Aline? Porque a cada trimestre, na verdade, é feita uma avaliação, uma reavaliação desses títulos. E caso, depois de já indexados, passou um tempo, eles já não estavam mais, então, de acordo com os requisitos de Scopus, é feita, então, a inativação. Então, o título foi indexado em Scopus, mas novos
volumes que ele publique, por exemplo, não vão ser mais indexados, tá? Bem, o que a gente tem aqui? A gente vai encontrar uma listagem de títulos que Scopus indexa. Você pode buscar um título. Basta que você vá aqui no topo da página, no canto esquerdo, e você busque o título ou por área, ou dando o nome dele, quero buscar a planta daninha. Pode pedir para buscar por título e escreve aqui o nome do título que você quer, tá? E você vai encontrar o título, tá? Pedir para buscar, vai encontrar aqui planta daninha. Pronto. Eu posso buscar um título também por editor. Então, se eu quero saber quais são todos os títulos publicados pela Emerald, que estão indexados em Scopus, eu digito Emerald, marco a caixinha ao lado de Emerald e clico em Apply. E o que vai acontecer? Eu vou ver na listagem somente os 480 títulos de publicação da Emerald que são indexados por Scopus, tá? E posso buscar um título por ISSN, mas para isso eu preciso saber o ISSN do título, tudo bem? Vou aqui pedir para buscar um título por área, e aí a gente vai encontrar a possibilidade de selecionar áreas mães ou selecionar uma área filha, tudo bem? Você que sabe. Você pode ir baixando aqui procurando qual é a área mãe ou área filha que você queira, ou você pode já em cima dar aqui um nome de uma área ou sub-área, por exemplo. Vamos supor que eu quero encontrar títulos indexados em Scopus que publiquem em oncologia. Eu digito oncologia, vou encontrar títulos que publicam em oncologia relacionada então à medicina, com enfoque em oncologia médica, me serve, tá bacana, eu quero. E vou encontrar títulos também que publicam em oncologia, que estão publicando com direcionamento de oncologia enfermagem, tá? Então aqui eu vou clicar também, porque me interessa, você poderia marcar um ou outro, aí é o teu critério. E clico em Apply para a gente encontrar esses títulos. Eu vou encontrar, então, 510 títulos que publicam em oncologia ou que publicam também em oncologia. Quando eu encontrar um título desse, o que a gente vai fazer? A gente pode clicar nesse título, vou clicar aqui no Nature Reviews Cancer, e eu vejo o detalhamento desse título. Então, por exemplo, se eu estou considerando publicar o meu trabalho na Nature Reviews Cancer, eu já sei que esse título é coberto por Scopus desde 2001. Sei também que essa revista ela publica em duas áreas, em bioquímica, genética e biologia molecular, para pesquisa de câncer, e em medicina, para oncologia. Do lado direito, eu vou ter aqui, então, a informação de CiteScore, de Simago Journal Rank e de SNP. Descendo nessa página, você vai encontrar a informação do CiteScore fechado, do ano anterior, ou você pode pedir para visualizar o CiteScore de outros anos anteriores. E você consegue ver que até o dia 2 de outubro, esse título já estava com o CiteScore acumulado de 2020 em 67,4. É bem possível que esse título supere aqui, em 2020, o CiteScore do ano anterior. E eu consigo ver um ranking para eu entender aí a posição desse título. Esse ranking é feito em cima de CiteScore. Então, o que eu consigo ver? Para a pesquisa de câncer em bioquímica, genética e biologia molecular, essa é a melhor revista de 198 revistas. Já na categoria oncologia, é a segunda melhor revista de 331 revistas, tá? Um título muito bom dentro dessa temática. Se eu quero comparar a Nature Reviews Cancer com outros títulos ou com um outro título, eu venho aqui no canto superior direito e clico na opção Compare Sources, que significa comparar fontes. E eu vou trazer para uma série de gráficos a informação da Nature Reviews Cancer. Basta que para eu comparar, então, agora, eu coloque a informação de outros títulos aqui nesses gráficos. E, por exemplo, eu posso comparar a Nature Reviews Cancer com outros títulos. Para isso, basta que eu encontre esses outros títulos nessa partezinha aqui, nessa caixinha azul. Eu posso buscar esses outros títulos ou dando o nome deles, ou dando ISSN, ou dando editor. Então, como eu já tenho uma certa experiência em comparar títulos de oncologia, eu vou comparar por nome, tá? Então, eu vou comparar esse título com a JAMA
Oncology, que é uma outra revista de oncologia, tá? E você pode, então, ir selecionando até 10 títulos, tá? Encontrei o título que eu quero, de acordo com os critérios que eu dei, marco a caixinha ao lado do título, aqui embaixo, e ele vai entrar no gráfico, tá? E eu consigo comparar pelo site score. Você provavelmente vai pensar, ué, Ali, mas por que o site score da JAMA Oncology não existe antes de 2015? Porque essa revista, ela foi indexada depois da Nature Reviews Cancer. Então, por exemplo, se o site score ele começou a ser calculado desde 2011, tá? Então, por exemplo, se essa revista ela foi indexada depois, se ela foi indexada, então, ela já não era indexada antes de 2011. Então, foi feita a contagem de site score. E o site score só aparece para um título um ano após a indexação, tudo bem? Então, ela foi indexada em 2015, por isso que a gente só tem aqui essa informação de 2015 para frente, tá? Posso comparar esses títulos por aquelas métricas que eu comentei com vocês, pelo Simago Journal Rank e pela métrica SNP, que lá nesse material que eu compartilhei tá direitinho a informação de como que é feito o cálculo, tá? A ideia por trás. Você tem aqui também a possibilidade de fazer a verificação do número de citações recebidos por os documentos de cada um desses títulos ano a ano. Então, vejo que claramente desde 2003 a Nature Reviews Cancer recebe o maior número de citações para os seus trabalhos. E eu consigo também ver aqui comparação em cima do número de documentos ano a ano publicados por cada um dos dois títulos. E tenho dois gráficos bem fundamentais aqui para a gente terminar, então, os focos. Primeiro, é o gráfico do número de documentos ano a ano não citados. Então, por exemplo, tem o percentual de documentos não citados ano a ano. Posso ver aqui que em 2018, 40,5% dos documentos aí da Nature Reviews Cancer não foram citados. E eu consigo ver também o gráfico do número de documentos, percentual de documentos, melhor dizendo, de artigos de revisão ano a ano. Consigo ver que, claramente, a Nature Reviews Cancer tem o histórico de publicar mais artigos de revisão que a JAMA Oncology, tá? Então, se eu estou considerando, por exemplo, publicar na JAMA Oncology, se eu tivesse considerado, por exemplo, publicar em 2013 na JAMA Oncology um artigo de revisão, eu poderia repensar. Por quê? Porque ela tinha o histórico de não publicar nenhum artigo de revisão. Então, muito possivelmente, meu trabalho poderia não ser aceito, só porque eu não estou publicando o tipo de documento que aquela revista tem interesse, tá? Repare que ao longo dos anos ela começou a publicar um pouquinho mais, mas ainda é bem mais tímida em relação à quantidade percentual de artigos de revisão publicados pela Nature Reviews Cancer, tá bom? E aí, então, a gente tem aqui, fechamos essa parte de escopos com essa parte de comparação de títulos, que vai apoiar vocês a entender um pouquinho melhor esses títulos e ajudar vocês a escolher os títulos para publicar os seus trabalhos, tá bom? Tá tudo bem com vocês? Vocês têm alguma dúvida? Se não tem, só colocar um ok aí no bate-papo para eu saber se tá tudo certo. E aí, se tiver tudo certo, a gente pode conversar sobre Science Direct, tá bom? Obrigada, então, pelo retorno, Joana. Bom saber que ficou tudo direitinho aí. Certinho, então, pessoal. Qualquer coisa, se tiver qualquer consideração, só colocar aí no bate-papo que eu estou de olho, certo? Vamos começar conversando sobre Science Direct. Falar sobre Science Direct é muito fácil, é bem tranquilo, leva menos tempo, porque é uma plataforma de textos completos, então ela é muito intuitiva, ela é muito fácil de trabalhar. Quero dar uma ideia para vocês, então, do que é Science Direct, tá? Quando a gente fala sobre Science Direct, a gente está falando de uma plataforma ideal para nós podermos fazer a busca por texto completo, pesquisa científica buscando o texto completo. Em Science Direct, a gente vai encontrar o seguinte, todo o conteúdo publicado pela Elsevier. Então, em Science Direct, eu só vou encontrar conteúdo Elsevier, tá? Tanto que é publicado nas revistas, quanto que é publicado nos livros da Elsevier, vocês vão encontrar em Science Direct. Bem, esse conteúdo também que a Elsevier publica em todos os seus títulos é conteúdo curado, tá? Conteúdo revisado por pares. Vocês podem ficar tranquilos em relação
a autenticidade desses documentos, vocês podem confiar tranquilamente nesses documentos. Bem, aqui a gente vai conversar um pouquinho a respeito da quantidade de conteúdo que nós temos em ScienceDirect hoje. Nós temos hoje, então, um pouquinho mais de 16 milhões de artigos. Esses artigos eles foram publicados nos nossos mais de 4.300 títulos de revista. Desse total de títulos, nós temos títulos ativos e títulos inativos. Títulos ativos são títulos que seguem publicando novos volumes, tá? Para o futuro. Então, nós temos aí um pouquinho mais que 2.500 títulos de revistas ativas. E nós temos essa diferença entre esses 2.500, vamos dizer assim, e os 4.300, correspondendo a títulos que são inativos, ou seja, não publicam mais novos volumes, tá bom? Além disso, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar em ScienceDirect também conteúdo de livros. Se a gente for contar individualmente, título a título, a gente vai encontrar aí, então, 39 mil títulos de livros. Em ScienceDirect, eu vou encontrar tanto conteúdo de acesso aberto, tanto conteúdo assinado, que no caso é assinado aí pela CAPES, ou conteúdo que possa ser a parte assinado pela URGS, eu não sei se a gente tem conteúdo à parte, mas de qualquer maneira, você vai encontrar em ScienceDirect tanto conteúdo assinado, quanto conteúdo de acesso aberto. Esses documentos que estão em ScienceDirect, eles ou já foram publicados desde 1823 até os dias atuais nesses títulos, então disponíveis online na plataforma, ou esses documentos eles são de chamados Articles in Press. Articles in Press são documentos que passaram pelo mesmo processo de publicação, desde a submissão, avaliação do corpo editorial da revista. Se aprovado nessa avaliação do corpo editorial da revista, esse documento passa para revisão por pares, e se aprovado na revisão por pares, ele vai ser publicado. Só que tem um detalhe, existe uma diferença de tempo entre a efetiva aprovação no processo de revisão por pares e a publicação do documento. Porque a gente tem um espaço físico limitado para publicação dos títulos. E o que está acontecendo então aí? Eu tenho uma demanda de publicação muito superior à quantidade de espaço que eu tenho para a publicação dos títulos. Por isso que, na verdade, quando o documento é aprovado no processo de revisão por pares, dificilmente ele vai ser publicado no próximo volume de uma revista, por causa dessa grande demanda, desse espaço limitado. O que acontece é que os documentos eles ficam numa filinha, aguardando a vez deles de serem publicados em um título. Quando a gente fala aguardando o momento de ser publicado, eu estou me referindo à publicação efetiva, que é quando o documento ele ingressa num título definido, quando ele ganha lá o espacinho correspondente aos números de páginas que ele vai ocupar naquela revista, por exemplo. Mas a publicação online, ela acontece desde o momento que o documento é aprovado. Aprovou no processo de revisão por pares, vai entrar automaticamente em ScienceDirect, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, o que existe de mais atual em termos de conteúdo científico, tá? Por isso que você vai encontrar Articles in Press. Articles in Press são documentos que já foram publicados online, mas ainda não foram publicados efetivamente porque estão aguardando o tempo certinho para que eles possam ser publicados lá efetivamente no futuro. Por não terem sido publicados efetivamente, isso não vai significar que vocês não possam consumir esse conteúdo ou citar esse conteúdo, tá? Vocês podem, então, utilizar esse conteúdo como embasamento, podem citar normalmente, tudo bem? Aqui, então, a gente termina essa partezinha teórica de ScienceDirect bem rapidinha, e aí, então, eu vou lá para a plataforma para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho com ScienceDirect, tá? Então, aqui eu chego em ScienceDirect. Como eu disse para vocês, eu vou ter tanto conteúdo assinado quanto conteúdo de acesso aberto na plataforma. Não se esqueça que, quando a gente fala da existência de conteúdo assinado, isso vai prever que eu só consiga acessar o conteúdo assinado se eu estiver autenticado.
via ou aquele proxy que a Luísa comentou com vocês, que a URGS oferece, ou pelo CAF, tá? Eu preciso utilizar um desses modelos de acesso remoto nesse momento para da minha casa eu conseguir acessar esse conteúdo assinado que está disponibilizado aqui em Science Direct, tá bom? Quando a gente chega aqui, então, em Science Direct, depois de fazer direitinho esse modelo de acesso que a gente já comentou lá no inicinho, a gente vai encontrar essa página inicial com uma seção para busca rápida. Essa seção de busca rápida, ela contém alguns campos. Campos esses que eu posso preencher para fazer uma busca, tá? Uma busca mais rápida. Caso eu queira utilizar um outro campo que não está aqui aparecendo, especificado nessa busca mais rápida, eu posso verificar se nós temos esse campo lá na busca avançada. Nas buscas avançadas, a gente faz, então, assim como a ideia de Scopus, tá? É uma busca mais criteriosa, você tem algumas opções de campos para poder, então, fazer essa busca mais seletiva, vamos dizer assim. Então, a busca avançada, o caminho para ela se encontra ao lado da seção de busca mais rápida, e eu vou clicar aqui em Advanced Search, tá? Quando a gente clica em Advanced Search, a gente vai encontrar, então, a busca avançada. Ela aparece de uma forma um pouquinho mais resumida, tá? Basta que você clique em Show All Fields, visualizar todos os campos, para a gente conseguir aqui verificar todas as possibilidades que a busca avançada nos oferece, tudo bem? Geralmente, quando estou trabalhando com Science Direct, surge uma pergunta muito clássica. Qual é a diferença de Science Direct e Scopus, Aline? Então, eu vou te falar agora. Na verdade, se a gente for pensar no processo do fluxo de pesquisa, as plataformas, elas estão ali, essas duas plataformas, elas estão encaixadas em momentos diferentes. Por que eu comecei primeiro com Scopus? Claro, porque eu gosto de trabalhar com Scopus, porque Scopus é a minha medição de tempo. Eu sei que eu preciso de mais de tempo para Scopus, então eu sempre começo com ele. Mas não é só por isso. É porque eu estou seguindo com vocês o fluxo da pesquisa. Você, antes de, então, se propor a pesquisar sobre uma coisa, você precisa entender a produção que existe sobre aquilo. Então, você precisa varrer as plataformas referenciais. Você precisa encontrar, então, referências, informações sobre aquela temática, para fazer, então, composição da sua revisão bibliográfica. Quando você já encontrar esses documentos ou encontrar esses documentos listados em Scopus e quiser verificar o texto completo, eu disse para vocês que vocês vão para a página do editor. E lá de Scopus vocês iriam também encontrar o caminho para chegar em Science Direct. O que eu faço aqui em Science Direct? Eu consigo verificar o texto completo para entender, então, qual foi a abordagem do autor diante daquela temática, quais foram as considerações, as visões do autor de acordo com aquele tema, tá? Dentro daquele tema. Então, eu tenho aqui plataformas encaixadas em diferentes partes desse fluxo de pesquisa. Além disso, Science Direct faz uma coisa que Scopus não faz. Lá em Scopus eu tenho uma variedade de campos indexados para usar para fazer uma busca. Mas eu não posso buscar no texto completo, porque eu não tenho o texto completo lá em Scopus para que eu possa procurar um termo no texto completo. Aqui em Science Direct eu posso varrer o texto completo, porque eu tenho o texto completo aqui na própria plataforma. Então, o que eu tenho? Nessa busca avançada, eu tenho um campo chamado Find Articles with these terms, tá? Nesse campo, eu posso pedir para a plataforma para varrer todas as partes do documento, exceto as referências. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, banana, eu iria estar pedindo para a plataforma para encontrar o termo banana em qualquer parte do documento, incluindo o texto completo, mas se encontrar banana nas referências, não vai trazer para mim, porque é o único campo que não é varrido quando a gente ingressa um termo determinado para ser buscado nesse encontro de documentos com esses termos, tá? Eu indico que vocês aqui em Science Direct consultem as dicas de busca aqui no canto superior esquerdo. Como eu disse para vocês, cada plataforma da Elsevier, ela vai ter dicas de busca
vinculadas ao seu centro de suporte. Aqui em Science Direct eu posso ter orientações e posso ter admissões de operadores ou admissões de caracteres diferentes lá de Scopus. Como eu disse para vocês, lá em Scopus eu tenho lá para termos exatos as chaves. Aqui em Science Direct a gente não tem então essa colocação das chaves, somente a colocação das nossas aspas, tá bom? Então fica atento em relação a isso. Quero buscar por documentos que contenham então dois termos também. Tá? Primeiro termo vai ser modelos matemáticos, então vou colocar mathematical models, aí está alinhada mais a parte de exatas. E o segundo termo vai ser transporte de soluto, então vou colocar aqui solute transport, beleza? Coloquei aqui entre aspas, termos compostos, aqui em Science Direct da forma como vocês já estavam basicamente acostumados a entender as aspas, tá? Poderia usar um campo específico, como buscar só no título, buscar só título, resumo e palavras-chave? Poderia, tá? Mas aqui eu quero trabalhar com vocês esse primeiro campo, até porque ele é novidade, muito possivelmente, para vocês, tá bom? Para vocês entenderem as diferenças. Mas a escrita da estratégia vai ser vinculada ao que vocês precisarem, aos critérios que vocês determinaram. Vou fazer essa busca aqui, então, e rodando essa busca, eu vou encontrar 3.751 resultados de documentos que satisfazem a minha busca, tá? Aqui no centro eu tenho os resultados de documentos e do lado esquerdo tem uma seção de refino. Aqui eu tenho umas opções de refino bem bacanas. Primeira opção é a opção de marcar para encontrar somente conteúdo publicado em títulos que eu vou ter efetivamente o acesso. Quando eu marco aqui esse refino por Subscribed Journals, eu estou pedindo para a plataforma me mostrar no centro somente os resultados de documentos que eu vou ter de fato acesso ao texto completo. Seja porque é publicado num título que é contratado pela CAPES, ou seja, porque o documento ele é de acesso aberto, tá? Então você pode fazer essa vinculação aqui de visualizar a listagem só do que você vai ter mesmo acesso. Eu posso também fazer filtragens por ano, tipo de documento, pelo título, então pelo nome da revista ou do livro. Eu quero encontrar esses trabalhos aí que estejam publicados dentro dessa temática numa revista ou num livro específico. Posso fazer também essa filtragem. Uma outra seção de filtragem bacana que apareceu na semana passada, então é novidade, é a possibilidade de agora nós termos como filtrar esses resultados em Science Direct pela área, tá? Então posso também buscar fazer essa determinação, verificação desses resultados por área. E a gente também pode verificar, ou melhor, filtrar por tipo de acesso. Se eu encontrar um documento desse, me interessei, quero acessar o texto completo, eu clico no título do documento e a gente vai encontrar aqui o texto completo num formato chamado HTML. Formato esse que é muito interessante, porque permite com que nós tenhamos uma interação com esse documento. E que a gente tem aqui, então? A gente vai ter aqui do lado esquerdo um índice, que é o índice interativo, para que eu possa ir a partes desse documento. Então, por exemplo, aqui esse índice está um pouquinho resumido. Eu vou clicar em Show Full Outline e a gente vai ver as divisões e subdivisões. Vamos supor que eu quisesse ir para essa parte aqui, ó, concentração de um soluto, enfim, em diferentes profundidades. 3.1 ponto. Eu clico aqui nessa parte do índice e vou para essa parte do documento, tá? Posso ir também a uma tabela, uma imagem, alguns documentos contêm vídeos, tá? E vai depender de documento para documento. Mas eu posso ir a, então, esses dados diretamente onde eles se encontram no trabalho. Por exemplo, se eu quiser ir para essa quarta figura, basta que eu clique sobre a quarta figura e a gente vem para ela aqui no documento, para que eu consiga me movimentar
no texto completo de forma muito rápida. O que a gente encontra aqui do lado direito de um documento? Quando você entra num documento em Science Direct, a gente vai encontrar a informação dos documentos recomendados. Os documentos recomendados, eles são oferecidos para a gente com base no que os nossos pares estão visualizando. No caso, com base no que outras pessoas que também visualizaram esse documento visualizaram. Então, outros pesquisadores, outras pessoas que, quando acessando o Science Direct, acessaram esse documento aqui em texto completo, a gente começou a entender que outros documentos essas pessoas visualizavam. E a gente colocou essa informação aqui como recomendados. É muito bacana você considerar aqui os recomendados, porque se outras pessoas tiverem interesse nesse mesmo trabalho que você visualizaram outros trabalhos, é possível que nesses outros trabalhos vocês consigam recuperar informações interessantes que vão complementar a visualização de vocês em cima de uma temática, tá? No lado direito ainda, só que descendo, a gente vai ter a informação de métricas. Então, a gente vai ter a informação de métricas tradicionais, então de citação, no caso, onde eu sei que esse documento aqui, que a gente está vendo o texto completo, ele foi citado por 4 documentos. Essa informação de citação vem de Scopus, tá? Então, você vê a listagem de 3 desses 4 documentos que citaram esse trabalho que a gente está vendo. Se você quiser ver qual é esse outro 4º trabalho que também citou esse que a gente está vendo em texto completo, basta que você clique em View More Articles, e aí você sai Science Direct, vai para Scopus, separa a interligação, as redes, conectando aí as duas plataformas. E lá em Scopus, que vai ter feito a contagem de citação, você vai conseguir verificar a listagem de quais foram esses documentos que citaram aquele trabalho que a gente está acessando em texto completo, tá? A gente também consegue ver a informação das métricas alternativas, que a gente tinha comentado um pouquinho lá em Scopus. Então, aqui também a gente tem essa informação das métricas alternativas, para que a gente consiga ver qual foi a interação, popularidade desse documento, visualizando isso lá, a interação dele nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral. Tá bom? Aqui, para métricas alternativas, se eu também quiser ver um detalhamento, basta clicar em View Details e eu vou para uma paginazinha para fazer essa conferência. Alguns documentos, eles vão ter muitas interações, por exemplo. Deixa eu fazer uma busca aqui para mostrar para vocês um assunto do momento, para vocês verem como que esses documentos sobre Covid-19, por exemplo, eles estão aí sendo muito comentados em vários locais. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Covid-19 and coronavírus, por exemplo, e eu vou selecionar um trabalho desse, tá? Pode ser aqui esse primeiro trabalho, não tem problema. Vou clicar nesse primeiro trabalho e o que eu vou encontrar? Vocês vão ver que eu vou ter várias interações, um pouquinho mais diferente, né? Aqui eu vou ter informações de muitas pessoas lendo esse trabalho. Eu tenho uma menção na mídia desse trabalho, uma página na internet, uma notícia. E aqui eu vou ter esse documento interagindo aí, houve interação com esse documento em alguma postagem lá no Twitter, aí foi compartilhado, teve like, teve comentário, e inclusive tiveram 10 tweets. Se eu clico aqui em visualizar os detalhes, eu posso ver, inclusive, esse detalhamento. Então, eu posso ver o que essas pessoas falaram sobre esse trabalho. Então, aqui, ó, eu clico em See All Tweets, e você vai ver que essa pessoa aqui, Birch, disse que é um trabalho muito interessante, é um trabalho também interessante. Eu cliquei sem querer, eu venho para o Twitter, né, claro, e consigo ver aqui outras pessoas falando, ó, um trabalho must read, então um trabalho, se você quer entender aí de Covid, é um trabalho que é importante você dar uma olhada, tá? Então, se pares seus, outras pessoas em contato com esse trabalho falaram isso sobre ele, muito possivelmente você vai ter um cuidado, um carinho maior na avaliação desse trabalho, tá? Então você consegue ver aqui o que foi falado sobre ele, é muito interessante, inclusive quando você vê menção na mídia,
para que você possa verificar qual foi o impacto desse trabalho na vida das pessoas. Esses dias eu encontrei um trabalho sobre leucemia, e aí numa das métricas alternativas eu vi que tinha uma notícia, uma página de notícias, dizendo que aquela descoberta naquele trabalho foi fundamental para modificar a forma de tratamento dos tipos de leucemia mais agressivos. Então você pensa, nossa, que bacana, como a informação científica, como que as conclusões que os autores têm com suas pesquisas, como esses trabalhos vão modificar a vida de pessoas, nesse caso, no meu exemplo, que tem tipos muito graves, agressivos de leucemia. Então é muito bacana vocês verem essas informações, tá bom? Então, você vai encontrar aqui essas métricas alternativas para os trabalhos aqui em Science Direct, tá? Para qualquer trabalho que você visualize aqui, você pode pedir para fazer o download do documento em formato PDF, tá? Você pode também compartilhar o link para chegar nesse documento por e-mail ou nas redes sociais. Inclusive, essa interação aqui, ó, no Facebook e no Twitter, que vai começando a contar essas métricas alternativas, e vocês têm o caminho para fazer a exportação desse trabalho, tá? Enfim, exportação da informação para composição de referência e algum gestor de referências, por exemplo, tá? E aí, então, a gente tem o trabalho todinho com Science Direct. Caso você queira consultar um título publicado pela Elsevier, tá? Que esteja aqui em Science Direct, deixa eu então aumentar aqui a página para ficar parecido com o que vocês veem, vocês vão encontrar no topo a opção Journals e Books, tá? E aí você vai encontrar aqui a listagem dos títulos publicados pela Elsevier que vão estar aqui em Science Direct. São um pouquinho mais de 4.300, anteontem era 4.306, são 4.308 total, o total de títulos. Tem uma listagem de títulos novos que estão surgindo aqui em Science Direct. E aqui a contagem de livros está 30.447. Eu não falei errado, não, quando no meu material estava lá 39 mil. É porque Science Direct tem a plataforma, tem uma forma diferente de fazer cálculos, sabe, matemáticos. Ele conta séries de livros que podem ter, sei lá, 15 livros como um só. Então, os 15 livros ele agrupa como um e bota lá na conta. Por isso que aqui está aparecendo 39. Por isso que quando eu disse lá 39 mil títulos, eu falei contando individualmente, título a título, tá? E aqui você pode buscar um título, você pode buscar um título que publique numa área específica. Aqui em Science Direct a gente tem conteúdo para então, grandes áreas de ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um título que publique conteúdo interessante para engenharia mecânica. Então, engenharia está aqui na macro área de ciências físicas e engenharia. Eu já vou procurando aqui subopções dentro de ciências físicas e engenharia. E aí eu encontraria, por exemplo, engenharia como uma subopção. Eu clico em engineering, engenharia, e vou encontrar só títulos que publicam conteúdo para engenharia, tá? Só que engenharia é bastante ampla, assim, tem várias divisões, vários tipos de engenharia. Então eu posso vir aqui também e filtrar por subdomínio, onde eu posso escolher qual é o tipo, por exemplo, de engenharia que eu quero. Então, se eu quisesse títulos que publicam conteúdo para engenharia mecânica, eu viria aqui e iria selecionar Mechanical Engineering. E aí eu iria ver somente títulos que publicam conteúdo de engenharia mecânica, revistas e livros. Se eu quero ver só revistas, eu peço para filtrar por tipo de publicação Journal, só revistas. E eu vejo que tem em Science Direct 107 títulos de revista que possuem conteúdo interessante para o público de engenharia mecânica, tá bom? E aí você consegue buscar, então, se quisesse, por exemplo, fazer uma estratégia de busca, turbinas e modelos matemáticos, só considerando o conteúdo que tivesse em um título, eu poderia também fazer isso, tá? Buscar, dar uma estratégia que sejam encontrados documentos especificamente publicados num título. E aí você já tem uma ideia aqui dos títulos que são publicados pela Elsevier, que estão aqui em Science Direct, e que vocês vão conseguir saber quais títulos que publicam em cada área.
tá bom? Então, sobre Science Direct era isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram, enfim, saber mais sobre Science Direct, ou se ficou tudo claro. Conta pra mim aí para eu ter uma noção se tiver que responder alguma dúvida de vocês, tá? Enquanto vocês vão colocando as possíveis dúvidas que vocês podem ter, queria só deixar claro para vocês que nesse material que vocês podem fazer o download, eu deixei os contatos das redes sociais da Zevir para que vocês possam estabelecer contato com a gente, tá? Nesses canais a gente comunica uma série de informações importantes, inclusive quando a gente faz webinários, né, por iniciativa própria nossa, convidando todo mundo, todas as instituições, a gente comunica lá, tá? Então fica de olho nesses nossos canais. E eu sei que vocês têm aí uma equipe fabulosa, super proativa, super próximo de vocês, de bibliotecários aí na URGS, mas de qualquer maneira, se vocês precisarem de alguma forma falar comigo, eu não posso chegar aqui e falar com vocês, apresentar, né, e sair sem deixar meu contato. Então tem aí também os meus contatos de e-mail, por caso vocês precisarem falar qualquer coisa comigo. Tá bom, pessoal? Então, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Espero encontrá-los em oportunidades próximas. Quem sabe ano que vem aí, presencialmente em Porto Alegre, aí na URGS, como eu estive no ano passado, tá? Quero muito agradecer, então, à Biblioteca Central da URGS, que por todo o apoio nesse planejamento, divulgação, enfim, o aceite do convite, quando eu fiz pra gente fazer a sessão. E quero também muito agradecer a você, Luísia, tá? Pela companhia, pela moderação hoje comigo. Muito obrigada.